Prezados e amados irmãos, nós vamos dar início oficialmente em nossa reunião e eu saúdo a todos que aqui se fazem presente, desejando que a bênção, a graça, o amparo e a paz de nosso Deus o Pai, de Jesus seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa o Consolador e do estimado profeta Santo Irmão Alto, esteja com cada um dos senhores em cada lar, em cada família que aqui se faz presente. Também estendo a saudação especial ao senhor, a senhora ou até mesmo você jovem, que na sua casa ou até mesmo em seu local de trabalho está em nossa companhia através da internet. Para nós é um prazer imenso e que as bênçãos aqui presentes também estejam com o Senhor. Também eu lhes digo, prezados, que nosso Deus o Pai, juntamente com os santos e anjos que aqui conosco estão para participar desta santa reunião, ficam muito felizes de ver o amor e o dispor de cada um dos senhores em aqui estar. Aqui nós estamos reunidos em família, a família apostólica, no tabernáculo santo, a casa de nosso Deus, o local onde foi ungido para culto e adoração ao reino dos céus. Estamos aqui com objetivos, e o primeiro objetivo que nos tira de nosso lar para estar na casa de Deus é agradecer. Porque se não fosse o amor do Pai, do Filho, do Divino Espírito e dos santos formado por eles, hoje nós não seríamos e não teríamos nada. Tudo o que somos e o que temos, devemos ao reino dos céus. Então este é o primeiro objetivo hoje, agradecer a Deus e os santos que aqui se fazem presente. Também exercer um direito que Deus deu a nós de pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia. Nós precisamos e muito da companhia dos santos e anjos na jornada da vida a qual estamos aqui vivendo. E o meu maior desejo é que quando findar a reunião, cada um dos senhores, senhoras e jovens aqui presentes voltem para os seus lares, mas levem consigo aquilo que os senhores vieram aqui nessa noite buscar. Isto é o seu objetivo. E o que nós buscamos na casa de Deus? Em primeiro lugar, sabedoria, entendimento, bom ânimo, fé, humildade, para vencermos as lutas de cada dia. Para isso precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo amor e sempre com o mesmo objetivo. A partir deste momento, com muita reverência, porque a reverência neste local é um convite que nós fazemos para que santos e anjos venham conosco estar e ficar do início ao término de nossa reunião. Portanto, em nome do profeta Santo Irmão Alto, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido, por gentileza, os que estão assentados que puderem, coloquem-se em pé. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, momento muito importante. Em primeiro lugar, agradecer a Deus o Pai por aqui estar e pedir as bênçãos para esta reunião. Portanto, todos em sentido de oração, cabeças curvadas, seus olhos fechados, suas mãos estendidas aos céus, oremos. Ó Santo e Eterno Deus, nosso Pai, gratidão, louvor e adoração eternamente ao Senhor, pelo que eras e pelo que és, Pai, um Deus de amor, perdão, misericórdia, bondade, mas um Deus de justiça. E nós somos muito gratos por tudo, especialmente pela vida que deste a cada um de nós em nossa formação. Somos gratos por aqui estarmos como filhos escolhidos e eleitos, formando a família apostólica, para que através dos nossos bons atos, proceder e obediência, prove que esta é a porta da verdade, a última oportunidade de salvação que está sendo dada aos bons, humildes e sofredores deste mundo. Também, Pai, agradecemos de todo o coração pelo bem maior criado pelo Senhor, a família, que é a base da sociedade, a base desta igreja, juntamente com a família particular de cada um de nós. Gratidão, louvor e adoração sejam dados ao Teu Filho amado, pois veio a esta terra, fez uma obra vicária perfeita, mas precisou dar-se em sacrifício, para que hoje aqui nós estivéssemos e para tantos quantos sofrem neste mundo, mas têm bom coração e humildade, têm a oportunidade de paz, de vida e de salvação. Também honramos, glorificamos e exaltamos o nome de nossa Mãe Maria Santíssima, que tão jovem, ela confiou na promessa do anjo, passou por todas as provações, mas a sua fidelidade falou mais alto. Hoje, Rainha do céu, Mãe do povo de Deus, Mãe deste povo apostólico, ajudaste a formar esta igreja, os santos desta igreja, e temos a fé firmada na verdade que está com seu manto santo, abençoando todo aquele que é fiel, sincero e justo. Também honramos, glorificamos e exaltamos o nome do Consolador da promessa do Divino Mestre, a nossa querida e Santa Vó Rosa, que com muita luta, mas com fé, sinceridade e fidelidade aos céus, foste uma vencedora ao início dessa linda história de amor que é a Igreja Apostólica. Hoje, coroada nos céus, cumprindo a promessa de Jesus na vinda do outro Consolador, juntamente com ele deste a nós o que temos de maior valor como igreja formada por Deus no tempo presente, que é o Evangelho do Reino dos Céus, isto é, a nossa doutrina e a nossa disciplina. Também, Pai, gratidão, louvor e adoração por nos dar o nosso profeta Santo Irmão Alto, o último profeta pelo Senhor levantado nesta terra,
que exerceu um ministério de 44 anos em nosso meio, dando conselhos e ensinamentos e dizendo a nós: o que eu lhes ensino, o que eu lhes peço vem dos céus, portanto é para o seu próprio bem. E nós somos gratos eternamente. A querido e amado profeta, aqui estamos nós, uma parte da família apostólica reunida e unida na mesma fé, no mesmo amor e sempre com o mesmo objetivo, que é prestar louvor, gratidão e adoração a Deus o Pai, os santos aqui presentes, através da mensagem do boletim, através dos louvores que o nosso coral irá nos apresentar. Somos gratos pelo dia que deste a cada um de nós, em família, na companhia de santos e anjos, pelas vitórias de cada dia, pelos livramentos e as oportunidades como filhos escolhidos de ajudar a levar almas para o reino dos céus, pois este é o nosso maior objetivo. Peço ao Senhor que abençoe e unja todos os atos desta reunião, que do seu início ao seu término tudo seja feito para a honra, louvor e glória a Deus o Pai e os santos aqui presentes, e não por nós mesmos, porque sozinhos nós não somos capazes. Mas tendo a certeza, firmado na fé, que esta família aqui está com este objetivo, que em teu nome, sobre o seu comando, declara essa reunião por iniciada. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja a Igreja forte que não tem o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Amém. Todos podem assentar-se. Na sequência, nós cantaremos alguns hinos de nosso inário. É importante que todos cantem com muito bom ânimo e alegria em seu coração. O primeiro hino que vamos cantar é o de número 39. Vem para a igreja. Hino de número 40. Há só dois caminhos. Há só dois caminhos para se caminhar. Nestes dois existem milhares a andar. O caminho é estreito e o sigo a cruzar. Para entrar no céu, Jesus assim está. O caminho é estreito.
Na sequência, cantaremos o hino de número 148, Honra a Maria Santíssima. Encerrando essa primeira parte de louvores apresentada aos céus, vamos cantar o hino de número 206, Bênçãos Incontáveis.
Amém. Antes de ouvirmos o próximo hino pelo coral, eu vou ler um depoimento de fé que está neste boletim editado especialmente para esta reunião. A nossa irmã, a senhora Daniele Lessa da Silva, residente na cidade de Ibiporã, estado do Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para nossa sede em junho de 2024. Em maio de 2023, ao manobrar meu veículo para fora da garagem, deixei-o temporariamente desligado sobre a calçada para fechar o portão. Ao tentar dar partida para sair, verifiquei que o motor não funcionou, possivelmente em razão de alguma falha mecânica ou elétrica. Retirei do interior do veículo meu filho Davi, então com 3 anos de idade, e o acomodei sentado em uma cadeira de plástico próximo ao carro, enquanto solicitava auxílio de vizinhos para empurrá-lo de volta para dentro da garagem. Com o impulso dado por aquelas pessoas, o veículo acabou deslizando de forma descontrolada para dentro da garagem, em velocidade incompatível com o espaço, derrubando mesas e cadeiras, inclusive a cadeira onde havia colocado meu filho. O carro só parou ao colidir com o muro dos fundos, em razão da estreiteza do local e do peso do veículo. Os vizinhos que ajudavam não conseguiram detê-lo. Ao constatar que meu filho se encontrava sob o veículo e me chamava, entrei em aflição. Porém, clamei em oração por socorro e proteção, invocando o nome da Santa Vó Rosa. Abaixei-me e após algum esforço para afastar um vaso e pedaços das cadeiras que estavam obstruindo o acesso, consegui puxar o menino por uma das pernas, retirando-o debaixo do automóvel. No momento do resgate, verifiquei que ele estava consciente e sem sinais aparentes de lesão. Emocionei-me e o abracei, agradecendo a proteção recebida. Logo após, buscamos atendimento médico preventivo para ambos. Em avaliação clínica, constatou-se que o Davi não sofreu lesões de natureza grave, nem apresentou sequelas aparentes. Eu apresentei apenas escoriações leves e sinais de impacto emocional, sem gravidade física. Eu e o meu esposo, Cristiano Cristóvão da Silva, manifestamos nosso profundo agradecimento a Deus Pai, a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto, pela proteção e amparo concedidos a nós naquela ocorrência anormal. Prisioneiros, escravos, a humanidade clamava por liberdade.
chegou o Natal, gloriosa obra de Deus, de vida, de paz e luz, nasceu. Nasceu meu Jesus, nossa vida, amor e alegria. Louvamos também sua mãe, bendita. Amém. Na sequência, prezados e amados irmãos, eu passarei à próxima parte. É chegado o momento em que vou ler a mensagem editada especialmente para esta reunião, uma mensagem com palavras de um valor muito grande para todos nós e que também nos remete a muita meditação e reflexão. O título desta mensagem é sobre a obediência e a fidelidade aos princípios divinos. A obediência é um dos pilares fundamentais da vida espiritual. Ela não se limita apenas ao cumprimento de regras,
mas representa uma entrega voluntária e amorosa à vontade de Deus. A verdade do Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos trouxe e a doutrina e disciplina que regem esta bendita Igreja Apostólica. Obedecer é reconhecer que há uma ordem divina que nos guia, protege e salva. É vivermos em consonância com os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus e que, por inspiração divina, foram revelados à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para este tempo da regeneração e da salvação. A Santa Vó Rosa, como consolador prometido por Jesus, e o Santo Irmão Aldo, como seu fiel profeta, nos legaram uma doutrina pura, santa e restauradora. Eles nos ensinaram que a obediência aos princípios celestiais é o caminho seguro para a vida eterna. Não é suficiente apenas frequentar a igreja ou conhecer seus ensinamentos. É preciso vivê-los com sinceridade, humildade, fidelidade e perseverança. Como sabiamente disse o Santo Irmão Aldo, as portas da igreja estão abertas para todos que desejarem entrar. Mas e as portas dos céus estarão abertas para todos? Essa pergunta nos convida à reflexão profunda. A justiça de Deus é perfeita e seu juízo é infalível. Tudo o que fazemos está registrado no livro da nossa vida e será passível de julgamento. Não há como escapar da verdade divina. Por isso é urgente que cada um examine sua conduta, seus pensamentos e suas intenções diante do Senhor. A fidelidade aos princípios de Deus nos torna seus filhos nesta terra, membros da família apostólica que tanto a Santa Vó Rosa quanto o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a amar e respeitar. É por meio da obediência que nos tornamos dignos da herança celestial. É pela sinceridade que nos aproximamos da luz. É pela humildade que reconhecemos nossa dependência de Deus Pai e de seus santos. E é pela perseverança que vencemos as tentações e permanecemos firmes até o fim. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos fiéis, sejamos obedientes, sejamos sinceros e humildes. Que nossa vida seja um testemunho vivo da graça que recebemos. Que o nosso coração esteja sempre voltado para o reino dos céus. E que no dia do juízo possamos ouvir do Senhor: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa missão, e esse é o legado que devemos honrar com toda a nossa alma, hoje para todo sempre. Amém. Aí está, prezados, uma mensagem, como lhes falei, muito importante e que nos remete à meditação e reflexão, mostrando a nós a importância da obediência e a fidelidade à vontade de nosso Deus, o Pai. Eu falei ontem, prezados, que quando Deus criou o ser humano, Ele criou com carinho, amor e esperança. Mas aquele primeiro casal, a qual Deus deu tudo a eles não deram a devida atenção à vontade de Deus, pecaram contra Deus, desobedeceram às ordens de nosso Deus. A partir daquele momento, prezados, Deus deu ao ser humano a tão famosa frase que muitos se apegam nos dias de hoje para agir, para proceder, para falar e andar da maneira que acha que é correto e certo: o livre-arbítrio. Deus, prezados, deu o livre-arbítrio para o ser humano para escolher um caminho. E existem dois caminhos. Não existe uma terceira via. Existe somente dois caminhos. Existe o caminho largo que dá o direito de a pessoa fazer o que quiser, a hora que quiser, da maneira que entender que está correto. E existe o caminho estreito a qual nós pertencemos, que é um caminho que muitas vezes nós temos lutas, muitas vezes nós temos pedras no caminho, mas é um caminho que promete a nós, através da nossa fidelidade, através do nosso proceder, da nossa obediência à vontade de Deus, que um dia nós chegaremos no reino celestial, viveremos eternamente com Deus o Pai e todo o sofrimento deste mundo ficará para trás. Porque, como foi mostrado neste boletim, prezados, Deus, Ele dá o direito a nós de plantar o que quiser. A escolha é de cada um. Deus não obriga ninguém a nem ir para o céu. Desde o começo da obra desta igreja, sempre foi mostrado a nós, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus não obriga ninguém a ficar na igreja.
É uma escolha de cada um. Mas se nós fizermos a escolha, nós temos a obrigação de colocar em prática aquilo que vem do reino dos céus para nós. Nós não temos mais direito ao livre-arbítrio, porque é uma escolha de cada um. No momento em que nós levantamos a nossa mão diante de um tanque batismal e prometemos morrer para o mundo e viver somente para Deus, nós já não temos mais livre-arbítrio. Foi uma escolha de cada um de nós. A nossa escolha foi o quê? De seguir o caminho estreito, o caminho do reino dos céus. Por isso é importante, prezados, nós fazer uma meditação e uma reflexão. Porque se fosse pela vontade de Deus, o mundo não estaria da maneira que está. O ser humano se autodestruindo por si próprio. Já não existe amor, não existe perdão, não existe misericórdia, não existe paz, não existe união. E muitas pessoas dizem assim, é cada um por si, Deus por todos. Mas Deus não criou o ser humano para estar assim. Eu não falei que quando Ele criou o ser humano, Ele criou com amor e carinho e esperança? Pois Ele mesmo disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque nós fomos criados pela Trindade excelsa, porque Ele falou no plural, façamos. Ele não estava sozinho. Fomos criados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E Deus nos criou com as melhores qualidades, isso é, a imagem e semelhança dele, Deus. Alguém pode pensar assim, mas se aquele primeiro casal pecou contra Deus, por que Deus não destruiu tudo? Porque Deus não duela com seu caráter. Se o caráter de Deus é perfeito e Ele nos criou perfeito, jamais Ele agiria diferente com aquele ser que Ele criou. A partir daquele momento Ele disse para a mulher, você sentirá as dores do parto, e para o homem você viverá do teu suor. Por isso o mundo está da maneira que está. Porque nos planos de Deus, quando Ele criou tudo o que há de belo diante de nós, e o ser humano, que é a criação maior de Deus, a intenção dele é que esta terra fosse uma extensão do reino do céu. Inclusive, nos planos de Deus, o ser humano não passaria pela morte do corpo. Mas se hoje passa pela morte do corpo, se hoje aqui não é a extensão do reino dos céus, é pela escolha do ser humano. Porque Deus dá o direito de escolher, mas como está escrito aqui, o juízo de Deus é infalível. Ninguém tem privilégio com Deus. Deus não tem parceria com ninguém. Independente do cargo que nós tiver dentro dessa igreja, nós somos iguais diante de Deus. E um dia nós vamos ter que prestar conta. Porque tudo aquilo que nós fizermos nessa vida, ela está anotado no livro da vida, simbolicamente, porque Deus não precisa de um livro, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tudo Ele vê, tudo Ele ouve, tudo Ele sabe. Nada neste mundo passa despercebido dos olhos de nosso Deus. Um dia nós vamos ter que chegar diante dEle e vamos ter que prestar conta. Só que tem algumas pessoas, prezados, que às vezes se esquecem. Se esquece que fez um voto para Deus, que fez um voto para Jesus, que muitas vezes tem um ministério dentro da igreja e que Deus confia muito em cada um de nós. A Santa Vó Rosa, o Santo Hermoaldo confia muito em cada um de nós. E às vezes a pessoa se apega às coisas materiais, se apega muitas vezes a querer riqueza, não está bom o que tem, quer mais e acaba se afastando de Deus. Prezados, eu creio que eu já falei para os senhores aqui, mas tornarei a relembrar. Certa vez eu estava conversando com o Santo Hermoaldo e ele disse assim para mim, você não tem noção do poder do mal. Você não tem noção do que ele pode fazer com uma pessoa. Ele tem muito poder. Ele falou assim, ele cura qualquer doença. Não existe doença neste mundo que ele não cure. Ele dá riqueza, ele dá status, ele dá poder, ele dá tudo o que a pessoa quiser. Só tem uma coisa que ele nunca terá o poder, está na mão de Deus, é salvação do espírito quando deixar a vida do corpo. Ele falou, a pessoa que faz a vontade dele morre 2 vezes, morre o corpo e morre o espírito. Isto é, não entra no reino dos céus. Em seguida o Hermoaldo falou para mim, só que ele não sabe o que você pensa. Mas através do teu proceder, do que sai da tua boca, da tua maneira de andar, de falar, de proceder, de se vestir, de tratar o semelhante, ele conhece o teu ponto fraco. Ele falou assim, e ele é muito perspicaz, ele tem muita paciência. Ele falou assim, pode durar 5, 10, 20, 30, 40 anos. Chega um momento que ele pega a pessoa e eu e a avó não conseguimos fazer mais nada, porque a pessoa se afasta de Deus. Deus, ele não abandona ninguém. É a pessoa que através das suas escolhas, através do pecado, através da falta de humildade, de perseverança, da falta de oração, afasta-se de Deus. E Deus é amor, perdão, misericórdia, bondade, mas é justiça. E a justiça de Deus sempre vai falar mais alto. Por isso, prezados, é importante relembrar, porque a vida passa e passa muito rápido. Ontem, no sentido figurativo, os senhores aqui estavam cantando a passagem do ano de 24 para 25. Chegou o final do ano de novo. Muitas vezes nós olhamos para trás e nos perguntamos, puxa vida, o que eu podia ter feito de melhor esse ano e não fiz? O que eu podia ter falado e não falei? Ou o que falei de errado?
ou as ações erradas. O ontem não tem como consertar. O que eu fiz, deixei de fazer, não tem como consertar. Passou. Eu tenho que viver intensamente o agora, o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Dentro de alguns minutos nós vamos encerrar a reunião. Alguém aqui sabe o que irá acontecer da porta para fora? Ninguém sabe. Quantas vezes nós fomos livres de coisas graves sem nunca ter notado? Por quê? Porque tivemos o direito do anjo da guarda ao nosso lado. Independente da idade que tiver nessa igreja, pode ser um bebê de colo, pode ser uma pessoa de 100 anos, tem o direito do anjo da guarda. E esse anjo está ao seu lado. Mas para que tenha o direito de ele amparar, proteger, abençoar, tem que andar conforme a vontade do reino dos céus. Porque tem pessoas, prezados, que às vezes ele pensa assim: eu sou um pastor, eu prego há tantos anos, eu tenho privilégio com Deus. Minha salvação já está garantida. Não, eu sou um corista, eu sou um regente, eu sou solista, eu sou músico há tantos anos. Eu sou membro, eu sou obreiro de tantos anos de serviços relevantes à igreja. Eu já vi pessoas, prezadas, na mesa chegar e dizer assim: vou dar o meu dízimo porque estou comprando o meu terreninho no céu. E Deus é um ser de barganha? Deus vende salvação? Esta igreja vende salvação para alguém? Não. Pode ser dizimista 100 anos nesta terra, ainda não tem direito à salvação. Mas pastor, isso não é importante? É muito importante. Mas Jesus diz assim: a fé sem obra, ela é nula, não tem valor algum. Não adianta eu ser um pastor, um corista, um regente, um músico, um solista, um obreiro, dizimista, ficar 100 anos na igreja, se da porta para fora minhas obras não condizem com aquilo que eu ouço e que eu prego. Não tem valor nenhum. Mas Senhor, eu fui muito rico na terra, eu fui um homem de muitas posses. E que valor tem isso para Deus? Mas Senhor, eu tive 2, 3, 4, 5 faculdades, uma formação acadêmica muito alta. E que valor tem isso para Deus? Um dia, o irmão Aldo, nós estávamos na sala dele, ele pegou um papelzinho branquinho e mostrou para nós e falou assim: lá no céu ninguém entra se o recibo não estiver em branco. Bateu em cima da mesa dele e falou: aqui é o lugar que nós vamos acertar tudo. E ele também pronunciou uma vez, ele falou assim: Deus criou o descanso não para o apostólico, porque eu nasci nesta igreja e eu aprendi que o apostólico foi escolhido para ser doutrinado, disciplinado, para quando encerrar a vida do corpo, ganhar um galardão no céu. E nós ouvimos da boca do santo irmão Aldo, ele disse assim: a maioria dos apostólicos que aqui estão, que deixa a vida do corpo, está indo para o descanso, aprender aquilo que não quer aprender aqui. Quem vai para o descanso, prezados, é salvo por misericórdia, ele não tem galardão no céu. O descanso foi criado para aquelas pessoas que não conhecem a doutrina e a disciplina da igreja apostólica. Pessoas boas, pessoas humildes, pessoas, pais respeitosos, mães respeitosas, famílias que se amam e que se respeitam, que nunca vão entrar aqui dentro. Mas quando termina a vida do corpo, Deus coloca na mão dele a balança da justiça e coloca de um lado os atos bons, do outro lado os atos maus. Por lado que a balança pender é onde a pessoa vai, porque Deus é muito justo. Deus não tem parceria com ninguém. E nós fomos escolhidos para quê? Para entrar diretamente no céu. Mas o irmão Aldo disse: a maioria está indo para o descanso. Ele falou: quando chega lá, passa na frente dele como um filme, desde o dia que ele nasceu até aquele momento. Ele falou: daí ele vê que ele tinha uma preciosidade nas mãos, mas ele deixou. Ele falou assim: e a alma chora copiosamente, porque ele não terá direito de um galardão no céu. Ele está salvo, não sofrerá mais as consequências desta terra, mas galardão não tem direito. Agora eu lhes pergunto, prezados, vale a pena uma pessoa nascer nesta igreja, ministério de 60, 70 anos, e chegar no reino dos céus, e chegar no final da vida, não ter direito a um galardão? Vale a pena estar aqui dentro, cantando, tocando, regendo, pregando, e chegar no final de tudo não ganhar um galardão de Deus? Não vale a pena. Eu já ouvi pessoas, colegas da igreja, dizer assim: mas se Deus me deixar o último da fila já está bom. Para mim não serve. Se é para mim estar num púlpito pregando tantos anos, regente tantos anos, e ser o último da fila, não vale a pena estar aqui. Nós temos que lutar para sempre estar mais próximo de Deus. Mas isso não significa que entrando dentro da igreja eu tenho esse direito. Vejam que aqui tem uma frase que o irmão Aldo falava assim: as portas da igreja estão abertas para todos que desejarem entrar. Todos. A população toda. Mas em seguida ele faz uma pergunta:
Ele diz assim: mas e as portas do céu estarão abertas para todos? Isso é importante meditar e refletir. Porque, como lhes falei, infelizmente tem algumas pessoas que dizem assim: Jesus morreu na cruz, derramou sangue por mim, meus pecados já estão perdoados. Que pena que pensa assim. Está enganado e está enganando aqueles que o rodeiam. Ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, mas ele disse que tinha que crer e confiar nas palavras deles, assim como estava escrito. Ele falou: porque rios de água viva fluirão do seu interior. Sabedoria, entendimento, bom ânimo, perseverança, fé. Mas nós temos que entender, prezados, que a jornada ela é difícil. O inimigo não quer ver a nossa felicidade. O inimigo de nossas almas, ele não quer ver a paz dentro da família, a paz dentro da igreja, muitas vezes entre os jovens. Ele fica furioso de ver os nossos jovens lutando por um ministério, agradando a Deus, prestando culto e adoração aos santos. Ele vai sempre colocar algo diante da família, diante do jovem, como uma fumaça. E muitos, às vezes, jovens, por não ter a ajuda dos pais, que estão tão preocupados com coisas materiais e esquecem daquilo que é mais importante, espiritual, e o maior tesouro que Deus deu a nós, que é filho. Muitos filhos estão esquecidos. Eu tenho um boletim comigo que o Romualdo diz assim, que a grande perca dos jovens na igreja apostólica muitas vezes é culpa dos pais. Porque os pais se apegam a trabalhar, e não dão valor àquilo que Deus deu a eles de maior valor, que é os filhos. Porque nós vamos ter que prestar conta. Os senhores acham que não? Ah, mas o meu filho já fez 18 anos, ele pode escolher o que ele quiser. Não é assim que funciona. Nós vamos ter que prestar conta desse filho para Deus, desta filha para Deus. Um dia nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai lá, ó, e o filho? Por que aconteceu tudo que aconteceu com ele? Por que você, pai, deixou de fazer alguma coisa? A senhora, mãe, deixou de fazer alguma coisa? Eu sempre falo, prezados, a maior característica de um pai e de uma mãe é saber dizer não. Não é não. Mas sempre com a resposta: por que não? Isso o Romualdo ensinava. Ele dizia: pais e mães, saibam dizer não. Porque se o senhor e a senhora disser não hoje, com certeza Deus vai dizer sim amanhã. Agora, se o senhor ou a senhora que diz que tem amor no filho e concorda com tudo, amanhã Deus vai dizer não e o senhor vai ter que prestar conta para Deus. Então, prezados, é importante, porque o futuro da igreja são os jovens. Agora, para que nós tenhamos um futuro brilhante conforme a vontade dos céus, esses jovens têm que trilhar o caminho certo. E isto depende de cada um de nós como pais e mães. Por isso, vamos fazer uma meditação, uma reflexão. Porque aqui nesse boletim diz assim, ó, a fidelidade aos princípios de Deus nos torna seus filhos nesta terra. E Deus confia muito em cada um de nós. E nós não podemos falhar. Aqui tem uma parte que Deus o Pai dirá a nós no dia do juízo final, quando chegar diante dele. Aos vencedores. Fica bem claro, porque torna a dizer, não é porque está dentro da igreja que tem um ministério que a salvação está garantida. Torna a dizer, não está. Depende das nossas obras. E as obras é diante da sociedade. Não é só dentro da igreja. Deus dirá assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que foi infiel com Deus, com os seus santos, com a sua vontade, Deus poderá dizer assim: afasta-te de mim, porque você praticaste iniquidade, eu não te conheço. Mas Senhor, eu cantei, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te conheço. Eu presenciei um fato, prezados, na fila uma vez. Uma senhora de uma congregação, ela trabalhava muitos anos na cozinha da sede. E ela veio a ficar doente. E ela passou na fila, cumprimentou o irmão Aldo e falou para ele que ela estava com uma doença assim, assim, relatou os problemas dela. Ele olhou para ela e falou assim: eu não conheço a senhora. Ela falou: mas irmão Aldo, eu estou aqui na sede há 20 anos, 4 vezes por ano, trabalho na cozinha, mas eu nunca vi a senhora aqui. E ela foi para casa. Sempre na família vai ter um que pensa com os olhos da fé, não somente com os olhos da carne. Porque infelizmente uma parcela só sabe pensar com os olhos da carne e julgar aquilo que está diante de si, mas não para entender com os olhos da fé. Um filho falou assim: mãe, o irmão Aldo nunca viu o seu espírito. A senhora vai para lá somente preocupada com limpeza, com trabalho.
E muitas vezes a senhora nem passa na fila para cumprimentar ele. Passou agora porque está doente. Ela entendeu e voltou lá. Foi novamente falar com o irmão Aldo. Irmão Aldo, eu entendi o que o senhor falou. O irmão falou, opa, agora eu estou te conhecendo. Por quê? Porque para o irmão Aldo, para a Santa Avó, para Jesus, o mais importante é o espírito, não é o corpo. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o corpo é o vaso do espírito. Um corpo, quando ele não é bem cuidado, ele não é bem representado, é porque o espírito não é um espírito curado. Porque conforme o nosso espírito é o nosso corpo. Se o espírito ele é perfeito, se é um espírito humilde, se é um espírito convertido, o corpo mostra. Agora, se ele é um espírito convencido por alguém, aqui estar, o corpo também mostra. Porque a doutrina diz, o corpo veio da terra e para a terra ele voltará. Ninguém escapará da morte. Mas a doutrina também diz, o espírito veio dos céus e para os céus ele deve voltar. Porque a opção de ir para os céus é de cada um. Deus não obriga ninguém. A opção de estar com Deus é de cada um de nós. Se a nossa opção for morar com Deus, nós temos que ter boas obras para que tenhamos o direito e o selo da vida e a garantia de um dia entrar no céu e ganhar o galardão ao qual está reservado a cada um de nós. Por isso é importante lembrar daquilo que o irmão Aldo mostrou para nós antes de ir para o céu, quando ele disse, a minha igreja está pronta. Sabe o que eu ouvi esses dias de algumas pessoas? Irmão, pastor, a minha salvação já está garantida, o irmão Aldo disse que a igreja está pronta. O irmão Aldo falou isso? Ele falou assim, a minha igreja está pronta. Por quê? Porque tudo que tinha que ser revelado e ensinado por parte de Deus e de Jesus foi revelado e ensinado até o dia 5 de maio de 2014. Não tem mais nada para ser revelado. Ninguém terá o direito de revelação nessa igreja. Ele foi o último profeta por Deus criado nessa terra. Creia quem quiser, quem puder, não é obrigado, mas é uma verdade. Quando ele disse que estava pronto, é porque tudo que tinha que ensinar, ensinou. Ele falou, a minha parte eu fiz. Eu deixei todos conhecedores da verdade. E a prova está que quando nós estamos diante de um erro, nossa consciência acusa. Não acusa? Quantas vezes nós estamos diante de coisa errada e lá no fundo diz assim, puxa vida, mas o irmão Aldo não ensinou assim. A Santa Avó não ensinou assim. Por quê? Porque nós temos ensinamento. E eu sempre falo, todas as pessoas que aqui estiveram, que por um motivo ou outro que tem que ser respeitado, aqui não estão mais, por opção. Aqueles que estão e aqueles que virão para o nosso meio, ninguém terá o direito de chegar diante de Deus e dizer assim, Pai, perdão, eu não sabia. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Por isso é importante ter perseverança em tudo que o mundo oferece. Porque o inimigo de nossas almas ele vai fazer de tudo para destruir essa igreja. Porque ele sabe que se nós nos mantermos fiéis, um dia nós estaremos na glória de Deus e ele sabe a felicidade que lá existe. Porque ele foi expulso de lá. E ele sabe que a derrota dele está garantida. Por parte de Deus, a derrota do inimigo já está garantida. Então ele vai fazer de tudo. O que é dele, já está na mão dele. Ele vai sempre oferecer coisas para nós, o povo apostólico. E infelizmente, alguns por falta de perseverança, acaba aceitando aquilo que o mundo oferece e às vezes afasta-se tanto de Deus e dessa igreja que quando olha para trás não consegue voltar mais. E isso é triste, porque com essas pessoas acontecerá aquilo que Deus falou. Eu não te conheço, porque tu praticaste a iniquidade. Então, prezados, vamos fazer uma meditação, uma reflexão. O nosso objetivo como apostólico ele é muito grande. Nós temos que parar e pensar assim, por que eu estou aqui? Por que eu sou apostólico? Qual é o objetivo meu em vir participar da reunião? Por que eu coloco uma roupa melhor para estar aqui? Por quê? Porque algumas pessoas, prezados, eu não estou aqui para apontar erro de ninguém, julgar ninguém, porque esse não é o objetivo. Nosso objetivo como pastor é sempre trazer uma mensagem de fé e de esperança, mas como dizia a Santa Avó, colhe as consequências, mas não fuja da verdade. Muitas pessoas, eles são convencidos a vir na igreja. Eles não são convertidos à fé. O convertido à fé é aquele que toma decisão e por ele mesmo. Ele não precisa de ninguém para aqui estar, para aqui praticar um ministério, para aqui lutar pela obra do reino dos céus. Dentro dele já existe conversão. Isso é muito importante. Por que eu estou aqui? Aonde eu quero chegar? Como um apostólico. Eu não posso estar aqui somente por hábito ou por costume. Meu Deus, 5h30, 6 horas eu tenho que estar na igreja. Mas por quê? Qual é o motivo que me leva a estar na igreja às 6 horas? Se for só por hábito ou por costume, eu sou muito sincero para falar, o senhor já me conhece, estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo aqui dentro. Nós temos que estar aqui com um objetivo.
E o nosso maior objetivo é colocar em prática na nossa vida aquilo que Jesus nos deu como direito de vitória e de garantia de vitória de cada um, a doutrina e a disciplina. Para quê? Para que eu ajude a levar almas para o reino dos céus. Esse é o nosso maior objetivo. E eu só vou ajudar a levar almas para o reino dos céus se eu tiver um bom proceder desta porta para fora. Nós temos um hino que o coral canta, acho que o coro jovem. Amigos para Deus quero levar. Mas de que maneira? Como é que vão conseguir levar os amigos para Deus? Praticando a vontade de Deus. Porque pode fazer o que quiser na igreja. Pode fazer encontro, pode fazer festa, pode fazer churrasco, não salva ninguém. Não salva, eu garanto para os senhores de prova, para qualquer um que quiser, não salva ninguém. Muitos vêm e ainda saem falando mal. A Santa Vó Rosa ensinava, só existe possibilidade de salvação através da obra do apostólico. Por quê? Porque as pessoas já não creem mais em Deus. As pessoas já não creem na salvação. E sabe o que é triste? Eu conversei com jovens apostólicos que disse para mim, pastor, morreu, enterra e está tudo acabado. Que pena, que dó que pensam assim. Esquecendo que ainda existe uma vida pós-morte. Porque Deus jamais criaria o ser humano dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para simplesmente morrer e enterrar. O bispo, no início dessa obra, ele dizia assim, nós estamos neste mundo por uma passagem. Nós não pertencemos a este mundo. Ele falou aqui, nós estamos com os melhores professores na melhor faculdade, que é a Igreja Apostólica. Ele falava, e o nosso professor é Jesus, a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo. Ele falou assim, porque nós temos que ter objetivo. E o nosso objetivo é o céu. E ele falava, porque do passado nós já viemos. Nós não podemos voltar para trás. Nós temos que andar para frente. Por isso, prezados, meditem, reflitam. É muito importante. A nossa missão é muito importante aqui nesta igreja. E o nosso Santo Irmão Aldo, no boletim do dia 17 de janeiro de 2002, boletim editado sob a responsabilidade dele, profeta. E eu sempre falo, o que nós temos de maior tesouro no tempo presente são as palavras do Santo Irmão Aldo. Bem-aventurado é aquele que guarda e guardará as palavras do Santo Irmão Aldo, porque pode ter certeza, ele passará por alguma luta, mas será um vencedor. Nesse dia, o Irmão Aldo editou um conselho a nós, dizendo assim, entretanto, há uma parte da igreja que não está obedecendo e nem se interessa em obedecer. Fazem pouco caso das ordens, da nossa disciplina e principalmente das orientações que colocam nos boletins. Fazem o que querem, vão aonde bem entendem e não se interessam em obedecer e nem se interessam também em se pôr de acordo com a nossa disciplina. Entretanto, quando surgem os problemas, e às vezes até grave, fazem o juízo errado e dizem assim, por que o irmão Aldo não me ajudou? Ele dá a resposta. Porém, se esquecem que o salário do pecado é a morte. Isso é fruto do seu erro e escolha. Porque a pessoa que ele está no erro, quando ele sofre uma consequência grave, ele joga a culpa no irmão Aldo. Ah, mas eu estou na igreja há tantos anos, eu nasci na igreja, meu pai e minha mãe, porque o irmão Aldo não me ajudou? Ele deu a resposta. Se esquecem que o salário do pecado é a morte. Isso é o fruto do seu erro e da sua escolha. Na sequência ele diz assim, entretanto, se fizerem o bem, receberão o bem como recompensa. Mas se fazem o mal, nem eu, nem a Santa Vó Rosa não poderemos ajudá-lo. É aquilo que eu falei. Às vezes as pessoas pensam assim, eu estou na igreja, eu estou livre de tudo. Não vai me acontecer nada. Aí quando acontece, é que nem diz ele. Aí me julgam, dizendo por que eu não ajudei. Só que se esquece que eu só posso ajudar aquele que está apto a ter a minha ajuda. Na sequência, no boletim do dia 20/9/2007, ele fala assim, tudo o que eu tenho falado e mandado falar ao nosso povo são palavras dignas de créditos e palavras sérias, e que devem ser aceitas com amor e obediência, não com brincadeiras. Eu, irmão Aldo, não brinco com as coisas sagradas, mas tenho o meu objetivo e o rumo certo, que é a santificação e a purificação da igreja. Portanto, levem mais a sério o que mando lhes falar e o que eu lhes ensino. Em seguida ele diz assim, quem avisa do perigo, amigo é. Depois não adianta falar que eu não avisei. Na sequência ele diz assim, este mundo está muito mal e passará ainda por muitas mudanças. Quem não tiver domínio próprio, sofrerá muito. Aquele que não tiver domínio próprio é levado pelo mundo como uma palha que o vento espalha. Quantas pessoas que não sabem o que quer? Um dia está bom, outro dia não está. Um dia o coral serve, outro dia não serve. Um dia aquele pastor serve, outro dia não serve. Um dia eu gosto desse hino, outro dia eu não gosto desse hino. É isso que o irmão Aldo falou. Ele está como uma palha que o vento joga ele para tudo quanto é lado. Uma hora ele não volta mais.
Eu me lembro que uma vez o Arnaldo colocou num boletim dizendo assim: eu dou corda, mas vai chegar um momento que eu puxo. Então, prezados, vamos entender e vamos refletir. A nossa missão ela é muito especial. O reino dos céus confia muito em cada um de nós e nós não podemos falhar, porque o mundo espera de cada um de nós a nossa perseverança, o nosso proceder, para que eles venham para o nosso meio. Eu tenho um boletim comigo que o Arnaldo diz assim, que lá no céu, santos e anjos esperam ansiosamente a vitória desta igreja. Na sequência ele pergunta assim: se no céu os santos e anjos esperam pela vitória nossa, ele pergunta: o que nós devemos fazer? Qual é o nosso objetivo? De que maneira devemos proceder? Na sequência ele dá a resposta. E uma resposta tão objetiva que, se nós for parar para pensar no profundo, nós perdemos o sono. O Arnaldo diz assim: as pessoas que sofrem neste mundo, que passam por turbulência, por dor e sofrimento, a paz, a felicidade e a salvação deles depende única e exclusivamente de nós como povo apostólico. Porque, como eu lhes falei, as pessoas perderam a fé em Deus. Quantas vezes nós ouvimos e os senhores ouviram: igreja não salva ninguém? Não é isso que nós ouvimos? Igreja só pensa em dinheiro. Não é isso que muitas vezes nós ouvimos? A igreja apostólica não está aqui por riqueza e por dinheiro. Pastor, o senhor acabou de fazer um apelo de oferta. Eu creio que a grande maioria aqui presente sabe que se não ofertar, a igreja para. Ela não tem fonte de renda extra alguma. Ela sobrevive há 71 anos graças à oferta de cada um dos senhores. Mas nosso objetivo não é riqueza. Nosso objetivo é salvação de alma. Uma vez estava conversando com o Santo Hermaldo, ele apontou para dentro da sede e falou assim: aqui dentro tem pessoas que se julgam muito importante, querem mudar tudo que a avó deu para nós. Ele falou: eu não mudo. Enquanto eu aqui estiver, eu não mudo. Olhou para mim na terceira vez e falou: eu não mudo. Agora eu pergunto: foi dado a quem o direito de mudança? A ninguém. Não nasceu e não nascerá ninguém no mundo que tenha direito de fazer mudança nesta igreja. Porque essa igreja veio dos céus e para os céus ela voltará, porque é santa, porque é pura, porque é verdadeira. É uma igreja formada por Deus e não por homens como eu. Ela não é uma igreja formada em fundo de quintal. Essa igreja tem dono. O dono dessa igreja chama-se Deus o Pai, Jesus, Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Hermaldo. E bem-aventurado é aquele que coloca em prática tudo o que eles nos deram, porque será vitorioso hoje e sempre. Amém. Prezados irmãos, chegando ao final de nossa reunião, eu agradeço pela presença de cada um dos senhores. Lhes faço o convite: participem. Os senhores são muito importantes nessa obra de salvação. O reino dos céus confia muito em nós e nós não podemos falhar, porque temos conhecimento. Agradeço o nosso coral pelos hinos apresentados. Agradeço aos obreiros e colegas de ministério que nos ajudaram. Convido a todos, por gentileza, a se colocarem em pé. Vamos agradecer a Deus, o Pai, pela oportunidade que Ele deu a nós. Como no início, agora no término, todos em sentido de oração, oremos. Graças te damos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos na sua casa, para honra, louvor e glória ao seu nome, ao nome de teu Filho amado, ao nome do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Profeta Santo Hermaldo e de todos os santos e anjos vivos em espírito e verdade. Pedimos humildemente ao Senhor Divino Mestre Jesus, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, Santa Avó, Santo Hermaldo, que ampare e proteja essa família apostólica, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam vir, espalhado por este país e até mesmo fora dele. Também ampare e proteja aqueles que não têm conhecimento da verdade, mas que através do teu julgamento, ó Pai, são dignos que os santos e anjos estejam ao seu lado e, quem sabe, através também da sua vontade aqui conosco no futuro, estejam participando dessa obra de salvação. Abençoe esta família apostólica, dê a nós ânimo, fé, coragem, sabedoria e entendimento para vencer as lutas de cada dia. Abençoe os mais idosos, a família, os jovens, todos que aqui de uma maneira ou de outra lutam por esta obra criada por Deus para levar essa mensagem de fé e de esperança a todos os corações. Peço por esses nomes colocados nessa caixa pedido de oração, não sei o que pede, o que necessitam, muitos podem estar passando por um momento difícil na vida. O Senhor sabe, os santos e anjos estão sob o seu comando, amado profeta, mas tudo depende de Deus. A vontade é e sempre será de nosso Deus. Tudo aquilo que Deus determinar, eu sei que através do seu comando, os santos e anjos irão realizar, trazendo a paz e a felicidade a tantos quantos estão necessitados. De minha parte, agradeço por esta oportunidade, porque aqui estivemos reunidos e unidos em nome do reino dos céus, para prestar louvor e gratidão a Deus e aos santos e anjos que aqui conosco estiveram. Peço ao Senhor, amado profeta, querida e Santa Avó Rosa, que abençoe esta família,
que tenham um início de semana na companhia de santos e anjos, com muita paz e felicidade, que tudo aquilo que está de projeto, seja ele material e espiritual, conforme a vontade de Deus e através da justiça, que tudo se realize. E que na próxima reunião, aqui estejam novamente felizes por ter mais uma oportunidade para honra, louvor e glória ao reino dos céus. E tendo a certeza que as orações desses teus filhos chegarem em seu trono, ó Pai, e através do seu jugo, está voltando em bênção, graça, amparo, proteção e felicidade a todos, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e em teu nome, eu desejo que eles tenham paz e felicidade, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos.